Giovanni, fosse para escolher, você já estudou o MXRF11? Já. Você acha que ele tá caro agora ou ainda compensa ele? Ele é um negócio. Essa pergunta é aquela que pode queimar a língua, né? Vamos lá, o MXRF11 tá caro ou pode vamos lá, o fundo imobiliário MXRF11 tá caro ou não? Na minha opinião, ele tá caro. Eu não invisto em fundo imobiliário de papel com PVP acima de 1. Eu fico vendo tantos fundos imobiliários bons de papel com PVP abaixo. IRDM11 caiu bastante, mas na minha opinião ainda é um ótimo fundo imobiliário. O RSR11, um ótimo fundo imobiliário também, PVP abaixo de 1. Então, na minha opinião, não faz sentido eu colocar dinheiro num fundo imobiliário de papel que está com PVP acima de 1. Não faz o menor sentido para mim. Eu acho que uma hora acaba corrigindo. Lógico que a gestora ali do MXRF11 é muito boa, pode acabar surpreendendo com algo, mas eu prefiro não investir. E de uma maneira simples, como que você explica para a galera que tá aí do outro lado o preço do valor patrimonial acima de 1? O PVP, né? Preço sobre valor patrimonial. Eu falo que é basicamente assim. Você tem uma casa, você quer ir vender a sua casa, você chama lá o avaliador, a imobiliária, fala, ó, avalia aqui o meu imóvel. Ele vai chegar lá, vai olhar a localização, o estado do imóvel, metros quadrados, e vai falar, ó, o seu imóvel vale 1 milhão. 1 milhão é o valor patrimonial desse imóvel. Você pode vender acima, abaixo ou no valor patrimonial dele. Então, você escolhe. Os fundos imobiliários é a mesma coisa. Se ele tiver com o valor patrimonial 1,00, significa que ele está sendo negociado no valor de fato dele, no que ele foi avaliado lá. Agora, se ele tiver negociado a 1,20, significa que ele está o quê? A 20% mais caro do que ele realmente vale. Se ele tiver 0,80, ele tem uma margem de valorização de 20. Então, a gente sempre busca comprar o quê? Imóveis barato, abaixo do valor patrimonial. Então, se o imóvel do Lua vale 1 milhão, eu vou oferecer 800 mil para eu vender depois por 1 milhão. Mesma coisa o fundo imobiliário. Eu quero comprar barato. Agora, o MXRF11, ele vale 1 milhão e ele está sendo negociado a 1 milhão e 500, a minha margem não tenho praticamente, então para mim não vale a pena, né? Você tem mais a perder do que a ganhar, A né? ganhar. Quanto mais caro você paga no seu ativo, mais arriscado ele fica, né? Porque eu falo, investimento é igual uma mola. O investimento vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Chega uma hora que não tem mais para onde cair, fica apertada a mola aqui. Não tem. Então o seu risco quando você investe na baixa, ele não é muito baixo, não tem para onde cair muito. Agora, quando a mola está esticada, que você está comprando na alta, ele já não tem mais muita margem para subir e tem muita para cair. No caso do MXRF11, eu acho que a mola está bem esticada assim. Tem mais para cair do que para subir. Mas é um excelente fundo imobiliário. Eu invisto, só não estou aportando nele no momento. Deixei ele parado na minha carteira e vou aumentando minha posição nos que estão mais barato. E hoje, qual que você vê a maior oportunidade assim de fundos imobiliários? Tem um que você olha assim e você fala, meu, esse daqui eu olhei... E Luan, ele é a maior oportunidade da bolsa hoje, porque tá muito barato, tá jogado as traças. Os fundos imobiliários de papel, em geral, tirando ali esses que é meio inconsequente, acho que o preço do MXRF11, por conta que acho que é aquele fundo imobiliário que todo mundo investe. Todo mundo sabe, né? É aí vai investindo lá sem ver o preço, né? Mas fundos imobiliários de papel, em geral, estão muito bom o preço. Caiu bastante, que é uma oportunidade. Os fundos imobiliários teve uma grande valorização, então eu não vejo uma oportunidade absurda que eu olho e falo, nossa, agora tá barato demais, mas continua tendo bons fundos imobiliários. Vou falar um aqui que vão falar que tá caro, mas o próprio HGLG11, ele é um dos melhores fundos imobiliários da bolsa para mim, mas ele ainda não tá perto do valor justo dele. Eu acho que ele tá a 160 e pouco, acredito. Eu acredito que ele pode chegar a uns 175 ali tranquilamente. Ele é um fundo logístico, né? Fundo de logística. Então, não tem mais oportunidades que a gente olhava e falava, pode comprar de olho fechado aí, que é uma boa, mas ainda, pensando no longo prazo, é investir em bons fundos imobiliários. Tem o BRCOO também, que é de logística. Ele é um bom fundo imobiliário, a taxa de administração dele, ele era para ser o melhor, assim, ó, disparado, melhor fundo imobiliário. O BRCO11? E se você quiser investir no Mercado Livre, você compra ele, que o Mercado Livre é inquilino dele. Não, ele é maravilhoso. É só imóveis ali, dentro, assim, só que pega a taxa dele. A taxa dele pega. Mas tem o HGLG11, tem... Para mim, os melhores fundos imobiliários são do setor de logística no Brasil.
Eu acredito, porque eu gosto de investir em setores que eu acredito que vai existir por muito tempo. Então, às vezes, a empresa é muito boa. Mas, É. por exemplo, eu não sei se ela vai existir daqui tanto tempo, porque o mercado está evoluindo tanto, eu não vou investir. Agora, o mercado de logística só tem a crescer, com as pessoas comprando mais online, comprando. Os centros de distribuição tendo que ser cada vez mais bem localizado, porque antigamente você comprava um produto, você esperava tranquilamente 10 dias chegar na sua É, uma casa sem semana. reclamar. Agora aqui em São Paulo, você Hoje compra um não. produto, É tem no que chegar no dia. mesmo dia, senão você achar ruim. É. Então, isso está fazendo as empresas colocar galpões logísticos cada vez mais Próximo. bem localizados para conseguir ser eficiente. E quem se beneficia com isso? Os fundos imobiliários de galpões logísticos. Então, esse é um setor no Brasil que é muito forte, eu acredito que vai crescer muito. É. E para quem tá acompanhando aqui, às vezes não vê eu falando muito sobre fundo imobiliário de logístico. Fundos imobiliários logísticos é o que, gente? É galpões logísticos que várias empresas como a Amazon, como o Mercado Livre. Quando você entra no Mercado Livre, você olha lá, full time. Aí você vê lá full time, né? Que é o full, que chega hoje ou amanhã. Provavelmente esse produto ele vende muito e já tem um estoque em um galpão logístico próximo da sua residência. E provavelmente esse fundo logístico aí, ele tá em bolsa. E ele é listado, igual um que a gente falou aqui bastante, é o HG LG11. Então várias empresas como Nike, Netshoes, todas essas grandes varejistas, elas precisam desses fundos imobiliários. Sim. E eu já fui ver, né, eu trabalhava em engenharia, para quem não sabe, e eu prestava serviço para fundos imobiliários, como o KNRC11, o Kinea, e vários outros. Gente, é absurdo o tamanho desses fundos imobiliários. É gigante. É absurdo a segurança que eles têm, o tamanho que eles têm para fazer lá uma intervenção. Meu, tinha segurança armada de fuzil lá dentro e tal. Porque imagina a Nike, um galpão da Nike. Imagina quanto vale. de dinheiro, o galpão da Magalu. Imagina o tanto de dinheiro que tem lá dentro de eletrônicos, né? Então, meu, lá era várias autorizações e tal, e a gente podia fazer só na área reservada. É muito legal, meu. Quando você começa a olhar mesmo, assim. É um negócio E muito assim, grande. E assim, exemplo, movimenta a cidade toda. Igual tem um fundo imobiliário que é de Cajamar, ele movimenta a cidade toda lá. Sim. Várias pessoas da cidade trabalham nesse fundo imobiliário. E você pega de shopping ali, provavelmente vocês todos vão em fundo imobiliário de shopping toda semana e nem sabem. Por exemplo, esses dias eu fui descobrir que você é da Zona Leste também, o Shopping Penha. Sei. Shopping Penha é de fundo imobiliário. Eu fui minha vida inteira, nunca imaginei isso Sério? na minha vida. Qual Eu acho fundo que é do HSML11. HSML, eu sei, pô. O investidor, eu fui ver, eu acho que é esse, agora me pegou, mas vê aí, no Investidor 10 aí, já aproveita o patrocínio aí, ó. Aproveita o patrocínio aqui, ó, você consegue ver. Eu sempre vejo no Investidor 10, o site que eu mais ensino sobre fundos imobiliários é no Investidor 10, e eu não recebo nada do Investidor 10, viu? Vai, Investidor 10, já fica aí o patrocínio, HSML11. Tá. Eu acho que é ele porque eu tava analisando com um aluno na mentoria fechada para alunos, e aí eu falei, nossa, eu fui analisar esse e descobri que é eu vi lá Shopping Penha, eu falei, eu não acredito, mas foi algum de shopping. E olha que interessante, né, você pega aqui o HSML11, ele é negociado preço sobre valor patrimonial. Ele é 1,01. Meu, você tá comprando pelo preço justo. Ele, pra mim, é um dos melhores fundos imobiliários de shopping da atualidade ali, relação a preço. E igual o pessoal fala assim, pagou ó, 8,91 nos últimos 12 meses. Aí o pessoal esquece de descontar da renda fixa. O IR, a inflação, que também você tem que descontar, né? Eles pegam só o bruto, mas você tem que descontar a inflação. No fundo imobiliário, você não tem inflação. Porque o shopping, igual o shopping ali, no mínimo, historicamente, os imóveis, eles se valorizam no mínimo a inflação. Né? Você pega um imóvel... Muito mais, né? Não, muito mais, mas eu tô falando assim, no mínimo. No mínimo do mínimo. Eu tava vendo até um podcast interessante com um gestor de fundo imobiliário. Que eu gosto de ver bastante pra ver, porque assim, o pessoal bate muito em fundo imobiliário, né? E o cara falando, ele deu uns argumentos legais que eu falei, cara, pior que é verdade, meu. Acho que as pessoas batem muito fundo imobiliário por conta da legislação no Brasil e fundo imobiliário, né? Por causa que assim, se a gente pega nos Estados Unidos, funciona, a gente chama os REITs de fundos imobiliários, mas a legislação é um pouco diferente, né? No Brasil, o fundo imobiliário para crescer é muito difícil, né? Então tem esse diferencial, mas é um ótimo investimento, eu gosto muito. É um ótimo investimento, ó. Eu tô vendo aqui, esse daqui ele tem
2 imóveis em São Paulo. Vamos ver que aqui sim, em São Paulo, se é realmente isso daqui, ó. Vamos Ó, o ver, shopping amor. Metrô Tucuruvi é dele. E o shopping Osasco. Acho que não é de São Paulo. Não é de São então. Paulo, não. Eu esqueci o da Penha agora. Vamos ver o shopping da Penha. Depois eu vou procurar, viu? Depois eu vou ver de novo. Foi numa mentoria, não eram muito assim que eu falava conhecido assim, mas eu falei, nossa, eu sempre procurei o shopping da Penha em fundo imobiliário, nunca achei, agora na aula veio. O shopping Aricanduva também deve ter, né? Tem Com certeza, a maioria dos tem, né? shoppings, a maioria. Hoje em dia é muito vantajoso. Então, o fundo imobiliário de shopping, maravilhoso, tá crescendo, voltando depois da pandemia, já voltou, né, com tudo. Então, é muito bom. E eu falo, né, as pessoas ficam muito nessa, né? Ah, mas fundos imobiliários, imóveis, o que fazer? Eu falo, quando a gente pega o histórico, se analisar, sem viés mesmo. Eu moro de aluguel, protejo morar de aluguel, sei que morar de aluguel não é para todo mundo, mas quando a gente analisa financeiramente mesmo, o histórico de propriedades residenciais mesmo e fundos imobiliários. Os fundos imobiliários pagaram mais dividendos, ou seja, mais aluguéis que propriedades residenciais, tiveram uma valorização maior do que propriedades residenciais. Então as pessoas falam, ah, mas o imóvel se valorizou. Por quê? A pessoa compra um imóvel e passa 10, 20 anos morando na casa. Só depois vai ver o preço do imóvel. Mas durante a moradia dela, ela não fica todo dia chamando a imobiliária, ô, veio avaliar Vale aqui quanto? Vale quanto? Vale quanto? Os fundos imobiliários têm oscilação. E aí as pessoas ficam falando, nossa, tô perdendo, tô ganhando, tô perdendo. Mas se ela investe em fundo imobiliário e ficar 10, 20 anos igual ela fica na casa, a valorização dela vai ser muito maior do que da casa própria dela. Então tem isso, né? E as pessoas têm que entender que volatilidade é oportunidade para você ganhar dinheiro, porque se tem a volatilidade, é o que te faz ganhar dinheiro, porque se fosse uma linha reta para cima, seria tudo muito fácil. E tudo tem volatilidade, né? As pessoas pensam que só investimento tem volatilidade. Mas se você for no mercado hoje, o quilo do tomate é um, amanhã vai ser outro, depois vai ser mais outro. Então você vai no mercado hoje, você vai ver o quilo do tomate a R$10, você vai falar, não vou comprar porque amanhã pode estar mais barato? Não, você vai comprar do mesmo jeito. Agora, ações tem que ser dessa maneira. Você vai lá ver a Engie, tá R$41. Você vai deixar de comprar porque amanhã pode estar 38? Não, você vai comprar hoje a 41, você vai comprar depois a 38, se tiver, depois a 35. Por quê? Você não está comprando para hoje, você está comprando para o longo prazo. Então, volatilidade é uma coisa muito boa. Sem volatilidade não existiria o mercado financeiro. Muito bom, uma aula aí o Giovanni deu aqui. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.